Então, continuando aqui com relação à aula passada, agora a gente não vai mais tratar, tá ok, pessoal? Com relação ao plano cartesiano. E sim, vamos montar o gráfico de uma função. E vamos subir aqui um pouco, tá ok? Para tirar essa função que a gente tinha falado na aula passada. Vamos falar aqui agora e vamos montar junto o gráfico da função. E a gente, a partir de agora, vai tratar apenas de uma função. Vamos montar o gráfico da função através da sua lei de associação, tá ok? Então, a lei de associação é o seguinte: y é igual a x mais 1. Beleza, você também estaria correto fazer ou representar, no caso, essa lei de associação da seguinte maneira: f de x é igual a x mais 1, tá ok? Essas duas maneiras estariam corretas e representam a mesma coisa e nos diz a mesma coisa, tá ok? Então isso aqui quer dizer o seguinte: quer dizer que, como vimos em função, quer dizer que a imagem será os valores do domínio mais uma unidade, tá ok? Então não vamos mais representar pelo diagrama de Venn, como a gente tinha visto nas aulas sobre funções, e sim agora vamos montar ou fazer o gráfico dessa função através, tá ok? Do plano cartesiano. Vamos montar essas funções no plano cartesiano. Tá ok. Inicialmente, já vamos trabalhar aqui com um domínio, tá ok? Eu vou dar um domínio para vocês. E o domínio da função, que seria aqueles números que flecham, né? Aqueles números de partida, os elementos de partida. Então, esse aqui seria o primeiro conjunto. E o domínio vai ser, vamos colocar aqui, vamos pegar coisa bem simples aqui, 2, o 3 e o 5. Pode ser. Vamos montar então o nosso gráfico. A gente já tem o domínio e para a gente montar o gráfico, vamos ter que encontrar os pontos. Então, está faltando aqui a nossa imagem, certo? Então, o nosso primeiro ponto, e se você quiser fazer uma tabelinha, tá? Muita gente usa essa tabelinha. Por exemplo, vamos colocar aqui os valores de x e aqui os valores de y. Vamos organizar aqui para a gente ter os nossos pontos, ou os pares ordenados. Então, primeiro o x aqui, que seria os valores do domínio. Temos aqui o 1, temos o 2, o 3 e o 5, certo? Então, continuando aqui, vamos ter que a nossa imagem, ou seja, o nosso y, vai ser igual aos valores do domínio mais 1. Então, 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, tá ok? Só estamos jogando os valores de x aqui nessa fórmula aqui. 3 mais 1 é 4 e 5 mais 1 seria 6. Beleza, vamos abaixar um pouco aqui, baixar um pouquinho, ok. Então, temos aqui o nosso 6. Show de bola! Então agora a gente temos os pontos, e o primeiro ponto aqui seria 1 e 2, o segundo ponto 2 e 3, o terceiro ponto 3 e 4, e o quarto ponto aqui seria o 5 e o 6. Show de bola! Vamos colocar esses pontos agora no nosso plano cartesiano. Então, vamos colocá-los aqui nesse plano cartesiano, o eixo dos x e o eixo dos y, essa reta numerada, a origem 0. Show de bola! Então vamos lá. Primeiro ponto, ele seria aqui o nosso 1 e 2. Então, o 1 do x e o 2 do y. Então, fazendo a mesma proporção aqui, o 1, 2, aqui estaria o 2 e aqui o 1. Então, vamos ter aqui o 1 e o 2. Beleza. O 2 e o 3, então teríamos aqui o nosso 2 e aqui o 3. Show de bola. Então vamos continuar aqui. Aqui seria o 2 e ali o 3. Aqui estaria o próximo ponto. Vamos fazer o seguinte aqui. Agora teríamos o nosso 3. E o 3 estaria aqui. E o próximo seria o 4. E o 4 estaria aqui. Então 3 aqui e 4 aqui. Seria o encontro desses dois pares. Ou aliás, desses dois números. Certo? E o próximo e o último seria o 4, 5 estaria aqui. Então, o 5 e o 6. Então, 5 ou 6 estaria um pouquinho mais acima. Eu poderia subir mais aqui, mas eu vou deixar aqui do lado mesmo. Então, aqui estaria o nosso 5 e 6. Beleza. Então, quando a gente monta o gráfico, o ideal é a gente, no caso, unirmos esse ponto. Unirmos esses pontos aqui. Então vamos unir, e como não ficou tão reto, e percebam que é de extrema importância que essas distâncias aqui sejam proporcionais, para que os pontos fiquem, o nosso gráfico fique de uma forma
melhor de se visualizar, porque eu encontro, né, essa função aqui seria uma equação do primeiro grau. Isso aqui não se preocupe, a gente vai ver mais na frente. E equações do primeiro grau formam retas, e é exatamente isso que temos aqui, né? Não é exatamente uma reta, mas sim um segmento de reta. Isso aqui seria meio reto, né? Não ficou tão reto porque acabei não tratando aqui com certas proporções. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o seguinte: como o nosso domínio só foi de 1, né? Só temos aqui 4 elementos, então temos 4 pontos, certo? Só que se quiséssemos aumentar um pouco esse domínio aqui, esses pontos aqui iriam aumentar, então esse segmento de reta também iria aumentar, tá ok? Ou, se quiséssemos ainda chamar o domínio aqui de todos os números reais, o que iria mudar? Perceba que a nossa imagem, ela também seria todos os números reais, então esse segmento de reta, na realidade, seria uma reta. Então, para todos os números em x, vamos ter um número em y, certo? Então, o ponto 2 aqui tem um relacionado em 3, o 5 tem um relacionado em 6, o 6 aqui teria um relacionado em 7, porque a imagem seria uma unidade a mais que o domínio. Então, todos os números teriam um a quem flechar no eixo dos y, tá ok? Então, essa reta aqui, ela continuaria. Ok, pessoal? Só esse detalhe que eu gostaria de chamar com vocês. Uma coisinha que eu gostaria também de tratar com vocês aqui é o seguinte: podemos analisar apenas pelo gráfico, né? Então aqui a gente tem um gráfico. Se tivéssemos apenas um gráfico de funções aqui, por exemplo, vou trazer aqui funções, alguns gráficos bem rápido aqui para vocês. Então vamos colocar aqui alguns gráficos, sem saber exatamente o seu domínio. Mas vamos ter apenas o desenho desses gráficos. Então aqui está o eixo dos y, o eixo dos x, e vamos colocar aqui um desenho qualquer, tá ok? Vamos colocar mais aqui antes de desenhar. Vou colocar aqui o terceiro gráfico. Vamos colocar aqui e a gente vai fazer uma análise gráfica apenas olhando para o gráfico das funções, tá ok? Então temos aqui o segundo, vamos colocar aqui mais um aqui embaixo, mais um aqui, só para a gente analisar alguns gráficos aqui. E o último, você vai ser, no caso aqui, vai ser capaz, né, de analisar se o gráfico é de uma função ou não, tá ok? Porque para ser uma função, a gente já sabe, já vimos isso na aula sobre funções. Para ser uma função, cada valor do domínio tem que ter alguém flechando lá na imagem. Isso aí a gente viu na aula passada, certo? Então, se a gente olhar o gráfico, a gente somos, no caso aqui, capaz, né, de analisar se o gráfico é de uma função ou não. Por exemplo, eu vou fazer um desenho aqui, ok? Esse desenho aqui é de acordo com uma lei de associação, e aí não interessa aqui, apenas olhando o gráfico, eu gostaria de aprender, de ensinar vocês aqui a como saber se é o gráfico de uma função ou não. Então vamos fazer um outro desenho aqui. Vamos fazer esse desenho aqui. Não ficou muito bom. Então vamos fazer mais ou menos um segmento de reta aqui. Vamos colocar aqui um outro desenho. E vamos colocar aqui também um terceiro desenho. Beleza. Então o que a gente vai ter que fazer agora é saber se esses gráficos aqui, né, quais ou qual seria uma função. Vamos analisar o primeiro gráfico aqui. Olha só, pessoal. Para a gente saber se o gráfico pertence a uma função, o que a gente tem que olhar? Perceba que cada valor de x aqui, certo? Para cada número de x aqui, eu vou ter um correspondente aqui em y. E isso aqui, aqui seria, no caso, a união desses pontos, certo? Então tem alguns pontos aqui, onde eu vou ter para cada x, um valor de x qualquer, vamos chamar de x1, eu vou ter um valor aqui em y, vamos chamar de y1. Então, para cada valor de x, eu vou ter um valor em y, certo? Por isso, eu uni esses pontos aqui e formamos essa curva aqui, ok? Então, como é que a gente sabe se uma função, o gráfico é de uma função ou não? Para ser função, né, você pode até representar pelo diagrama de Venn, para cada valor no domínio, que seria aqui os valores de x, eu vou ter que flechar apenas um valor em y, ou vou flechar apenas um número no conjunto imagem, certo? Que seria o nosso conjunto imagem. Então, como é que eu descubro de forma rápida se uma função, se o gráfico é de uma função ou não? Você traça aqui
retas paralelas ao eixo Y. Então vamos traçar algumas retas aqui. E qualquer reta paralela ao eixo Y que você traçar, se cortar apenas o gráfico da função, que seria essa curva aqui, apenas uma vez, então temos apenas um ponto aqui. Se em todo trajeto aqui dessa curva, né, traçarmos retas paralelas aqui e encontrarmos apenas um ponto, e eu acho que vai ser em todo o trajeto aqui, então esse gráfico é de uma função, ok? Então o nosso gráfico 1 aqui é o gráfico de uma função. O gráfico 2 aqui também seria de função, porque se a gente traçarmos aqui retas paralelas ao eixo Y, né, em toda essa reta aqui, o segmento de reta, vamos ter também apenas um ponto. Aqui no nosso terceiro gráfico, vamos chamar assim, certo? Também teríamos apenas um ponto, se traçarmos retas paralelas ao eixo Y. Só que no quarto gráfico aqui, perceba que se traçarmos aqui uma reta paralela, um valor aqui de x, que seria esse valor aqui, terá dois números, né, dois elementos na imagem. Isso aqui já não é uma função, isso vimos na ideia sobre funções, tá ok? Então, analisando graficamente, apenas traçamos retas paralelas ao eixo Y, e se essa reta paralela cortar o gráfico, né, a curva do gráfico em dois pontos, então esse gráfico não é de uma função, tá ok? É uma relação, mas não é uma função, como foi diferente aqui no gráfico 1, 2 e 3. Percebam que qualquer reta paralela aqui vai cortar esses gráficos apenas em um ponto, beleza? Então espero que vocês tenham compreendido e espero vocês também na próxima aula. Muito obrigado e até mais.